Esse episódio de Clarencio é provavelmente o mais cheirado de todos. Eu tô falando daquele episódio dos frangos da cavalaria, onde basicamente foi feita uma seita dentro da escola de Aberdale. O episódio começa com Clarencio chegando no refeitório com um saco de frangos, do Frangos da Cavalaria, aquele restaurante clássico do desenho que apareceu no primeiro episódio oficial, sem ser o piloto. Clarencio trouxe também um molho novo do restaurante, que quando ele prova, ele não gosta e ainda fala que é o pior molho que ele já provou. Inclusive ele dá pro Sumo pra ver se ele quer. E quando o Sumo prova, é quase amor à primeira vista. Ele adora o molho e inclusive joga um pouco na salada do Jeff pra ele provar também. E mais uma surpresa, ao provar o Jeff fala que o molho também é bom. Então o Clarencio fala que os dois são malucos de gostar daquele negócio. Aí a cena corta pra turma apresentando um trabalho, e chega a vez do Clarencio. Ele pega essas folhas gigantes aí, e quando vai começar a apresentar, é interrompido por um aviso que os professores precisam ir para um ginásio para uma reunião urgente. Quem fica no comando da sala é o Jeff, e o Clarencio pede para ir no banheiro. Mas isso tudo é só para ele ver o que estava rolando lá no ginásio. Quando ele chega, os professores estão sentados e o Joshua está explicando sobre a nova parceria do restaurante do Frangos da Cavalaria com a escola de Aberdale. O que deixa o Clarencio muito animado, já que ele adora esses frangos. E para quem não lembra, Joshua é um personagem secundário que foi aparecendo ao longo de vários episódios, e foi ganhando pequenos detalhes ao longo do caminho. Inclusive aquela mordida no cabelo é cortesia do Sumo. Ele não é um personagem com muito tempo de tela, mas o desenho foi construindo ele de um jeito que, quando ele aparece, você sabe quem é. Mas enfim, no intervalo, Clarencio conta pro Sumo e pro Jeff sobre a parceria, contando que eles vão ter no lanche frangos de graça, e que inclusive vão reformar a biblioteca, que aliás tem um fucking cadáver ali, mas enfim, né. O episódio corta pro dia seguinte, e enfim foi feita a parceria. Todos os alunos estão recebendo frangos e molhos de graça. E presta atenção, todos amam esse molho. Inclusive agora eles precisam aprender sobre o cozimento dos frangos e tudo relacionado ao restaurante na aula. E quando Clarencio questiona sobre aquela aula ser na verdade de matemática, Jeff diz que não entende muito o que está acontecendo. E pega esses monte de tickets aí e fala sobre alguma coisa que eu não lembro sinceramente o que é. Mas enfim, nesses tickets está cheio de molho, e ele literalmente começa a lamber o molho desses tickets. E ok, isso é muito estranho. Mas enfim, a situação vai escalando até que um dia, o Clarencio chega no intervalo para conversar com o Sumo e o Jeff, mas eles não estão na mesa. E quando o Clarencio se dá conta, o Jeff está servindo frangos para pessoas adultas. Ou seja, aquilo foi de uma escola para um restaurante novo, do Frangos da Cavalaria. E não é só o Jeff, são todos os outros alunos servindo frango dessa maneira meio zumbi, meio sem reação. O Clarencio corre pelos corredores confuso com tudo aquilo, e tentando conversar com todos. Mas parece que todos estão hipnotizados e não consegue agir naturalmente. Rapidamente ele se dá conta que na verdade o problema é o molho. O único que não gostou do molho desde o começo foi o Clarencio. O único que ainda tá agindo normalmente é o Clarencio. Ele cria essa conexão, então ele vai atrás de destruir o molho para acabar com tudo aquilo. Nessa hora ele entra no ginásio, onde tá rolando uma fucking seita ali, onde o Sumo tá rodeado de pessoas com máscaras e mantos, e está sendo nomeado por alguma coisa dos Frangos da Cavalaria. O Clarencio impede tudo aquilo e acaba incendiando tudo, inclusive o Joshua, que revela ser meio galinha e meio humano. E no final a escola é basicamente explodida e tudo pega fogo. Bom, é claro que isso tudo era só uma explicação do trabalho do Clarencio. Ele estava apresentando isso para a turma o tempo inteiro. Aquelas folhas grandes que ele pegou no começo do episódio era basicamente o roteiro da história que ele criou. A interrupção dos professores foi o que deu a ele o tempo para terminar de imaginar tudo, e quando voltou para a sala, foi apresentado do jeito que tinha planejado. Pelo menos é assim que eu acho que rolou. Não dá pra saber se essa reunião dos professores rolou de fato, ou faz parte da história do Clarencio, mas enfim. Isso é genial, é uma virada que muda completamente a forma de rever o episódio, porque tudo que parecia absurdo demais dentro desse universo, e olha que esse bagulho é muito absurdo, fazia sentido dentro da cabeça de uma criança de 10 anos apresentando um trabalho escolar, que, diga-se de passagem, é muito confuso, porque não tem nada a ver com um trabalho escolar isso. E bom, a referência mais óbvia aqui é de zumbis. O molho funciona basicamente como um vírus que compromete o raciocínio e transforma essas pessoas em escravos. É uma mistura de The Walking Dead com aquela estrutura clássica de que tem alguém percebendo que alguma coisa está errado e ele é o único que percebe isso. Em Clarencio, eles pegaram esse formato, enfiaram dentro de um contexto de restaurante de frangos e jogaram num trabalho de escola. Eu achei isso genial, como ao longo de toda a série, o Clarencio é apresentado como um menino que encontra magia em qualquer coisa, seja num final de semana comum ou num lanche no refeitório. A imaginação dele não tem filtro e nem freio. E esse episódio é provavelmente o exemplo mais direto disso, porque ele literalmente mostra o conteúdo da cabeça dele em forma de uma apresentação escolar.
Mas deixa eu teorizar um pouco mais sobre o molho especificadamente, porque eu acho que tem mais coisa ali pra gente teorizar. Pensa na função desse molho dentro da história que o Clarencio criou. Ele não é uma arma óbvia, ele não chega a ser uma bomba, nem um vírus que as pessoas sabem que existe, e sim um molho gostoso que as pessoas consomem por vontade própria, com prazer, sem desconfiar de nada. É exatamente por isso que funciona tão bem como um mecanismo de controle dentro dessa história, porque ninguém questiona algo que gosta. O Jeff lambendo o molho dos tickets é engraçado, mas também é a imagem mais clara de que o Clarence está dizendo nessa história. Uma pessoa inteligente e organizada, que normalmente seria a primeira a notar algo errado, completamente rendida por causa de um sabor que ela simplesmente não consegue largar. A racionalidade do Jeff, que é basicamente a característica principal dele, some assim que ele começa a consumir o molho. E tem um detalhe que eu acho bem extraordinário. Clarence foi o único que não gostou do molho desde o começo. Não porque ele seja mais esperto, mas simplesmente porque o gosto não agradou ele. Foi uma preferência aleatória que acabou sendo o que salvou ele de virar mais um zumbi servindo frango. Pensa só, tudo isso foi evitado, entre aspas, pelo fato dele não gostar do sabor do molho. Isso é uma escolha interessante para uma criança fazendo uma história. Porque o herói nessa historinha não é um herói por mérito, ele simplesmente teve sorte de não gostar daquilo. E pensando mais fundo nisso, uma empresa entrando numa escola, mudando seu cardápio, substituindo aulas por conteúdo do restaurante, transformando alunos em funcionários, nesse contexto, o molho vira uma metáfora muito direta sobre como coisas que a gente consome por prazer podem moldando o nosso comportamento sem que a gente perceba. Claro, isso é de uma maneira bem sutil e é a minha interpretação. O Clarence obviamente não estava pensando nisso de forma consciente quando criou essa história. Ele é uma criança. Talvez seja isso que torna esse episódio mais interessante, porque simplesmente é algo muito brisado, mas muito bom e muito criativo, e eu sou atraído por coisas criativas. Enfim, mais uma vez falando de Clarence nesse canal, né? Por novidade, não tem muitos vídeos de Clarence nesse canal. Bom, brincadeiras à parte, mas eu adoro muito esse desenho e esse episódio eu não tinha como deixar de lado. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!